Olá, gente, voltamos aqui para a nossa penúltima aula de introdução ao Sysatec. Essa é uma aula que gera bastante dúvidas aqui, que é a parte do planejamento e do relatório de visita offline. Essa parte do planejamento tem deixado algumas dúvidas por conta das atividades produtivas, que alguns não estão com os módulos produtivos completos, mas alguns como bovinocultura de leite, corte, fruticultura, cafeicultura e a parte de ovino-caprinocultura também já está completada. Então, já para começar, vou começar dizendo que, independente de estar ou não com o modo produtivo completo, o planejamento deve ser feito. Então, todas as culturas, todas as atividades, todas as criações devem conter o planejamento, certo? O que vai mudar são os indicadores e os dados produtivos. Então, aqui, como fazer o planejamento? Como eu mostrei aqui, é só você vir aqui, mais uma vez, sempre selecionar a propriedade, tá? Depois que selecionar, vai abrir o menu lateral esquerdo. Você vai vir no planejamento. Certo? Abrir o planejamento, como todas as outras funções, vai ter a tecla aqui de mais, que é adicionar uma nova linha. Você clica, ele vai estar aparecendo a referência do planejamento, certo? A ideia é que o planejamento seja feito nas primeiras visitas, para que exista um tempo do produtor tá fazendo esse planejamento, tá? Então aí quando você salvou aqui o planejamento, salvou aqui, ó, ele vai aparecer o botão para você editar, tá? Só lembrando que caso você, tá vendo que tem a lixeirinha aqui, você pode excluir ainda, mas depois que você sincronizar com o planejamento já pronto aqui, não vai ser mais possível você excluir esse planejamento, tá? Vai ser apenas possível você editar metas, colocá-las como não realizadas, realizadas e concluídas. Então vamos lá editar aqui esse planejamento. Quando você clica em edição, tem aqui as metas, como vocês podem ver aqui, e a matriz SWOT, tá? Matriz SWOT, falar aqui logo da matriz SWOT, são os fatores internos controláveis, pontos fortes e fracos, e os fatores externos incontroláveis pelo produtor, pontos fortes e fracos. Como é que fica mais fácil de entender isso? Os fatores internos normalmente são os fatores dentro da porteira, o que o produtor pode controlar, tá? E os fatores externos, os fatores externos à porteira, normalmente o que o produtor não tem como controlar. Então, poderia colocar aqui, a gente sempre coloca em situações onde o clima é um perigo, né? É uma ameaça, como tem dizendo o nome, que aqui no Nordeste, por exemplo, a gente tem regiões de seca, então a gente sabe que pode ser que tenham chuvas escassas e isso pode atrapalhar a produção. Da mesma forma como tem regiões que tem geada que também podem atrapalhar a produção. Aqui no caso de leite, a gente pode ter uma diminuição da água, de pastagem, então o clima é sim uma ameaça, tá? Então você pode estar vendo aqui produtor, outras ameaças aí para estar colocando aqui. Vou usar outro exemplo aqui, na cadeia na bovinocultura de leite também, mas na ovino caprino, no leite da parte de caprinos, a gente tem programas governamentais que ajudam muito no escoamento da produção. Então, uma ameaça seria se esse programa, por exemplo, diminuísse a cota de leite por produtor. E poderia também ser uma oportunidade, caso isso fosse aumentado. Então, você vai ter que visualizar isso de uma forma bem correta, para que você consiga fazer bem correto isso aqui. Eu vou colocar aqui uma oportunidade aqui, o mercado interno, que o mercado interno aqui é um mercado que tem muito interesse no leite, e o produtor não controla, tá? Botar força, qualidade genética do rebanho, qualidade do leite, certo? Tá, fraqueza, baixa quantidade de reprodutores no caso, porque ele tem muitas vacas aqui, então eu estou sugerindo que ele precisa de mais. É uma coisa que ele pode estar visualizando e consertando, né? Isso ele controla, tá? Poderia ser também curral de má qualidade, que causaria o quê? Poderia causar mal-estar animal e, enfim, outras doenças até, tá? Então, o ideal é que vocês façam isso com o máximo de informações possíveis. Vocês viram que isso aqui é coisa simples de adicionar, não tem muito o que fazer, é só clicar em adicionar e digitar o que você está pensando. Então, junto com o produtor, você consegue fazer diversos fatores aí, tanto internos como externos, tá? Então, tentem fazer o máximo possível desses fatores, dessa matriz SWOT, para que o produtor consiga visualizar isso daí. Isso é muito importante para ele.
Então vamos para metas aqui agora. Já preenchi aqui 2 metas, mas assim como nos outros itens, você vai clicar apenas no botão mais que tem, ele vai estar aparecendo. Aqui, como eu já salvei, eu não posso mais estar editando aqui. Então vamos lá. Primeiro você vai selecionar um indicador entre vários que vão aparecer numa lista para você, certo? E aqui eu selecionei produção de leite. E também selecionei outro indicador aqui que foi o lucro unitário, tá? Eu coloquei esses 2 indicadores aqui. O que são essas metas? Essas metas são objetivos alcançáveis para que o produtor consiga estar crescendo e se planejando para isso. Então eu coloquei que ele atualmente produz 2.000 litros de leite, mas quer chegar a 3.500, certo? Uma meta real, algo que ele consiga alcançar. O que eu coloquei como ação planejada? Utilização de outro tipo de volumoso, melhor narração. Você pode digitar várias ações aqui. É só você digitar e dar o Enter que ele vai estar selecionando aqui, tá? E esse valor executado, as ações executadas, é automático, você não precisa estar preenchendo. Então você coloca uma justificativa aqui, explicando o porquê desse valor, o porquê de esse seu indicador importante, tá certo? E adiciona e vai acompanhando isso com o produtor. Sempre que você for colocando os dados nas visitas, esse valor executado vai sendo aumentado, tá? Então isso aqui é tudo linkado, você não precisa estar alterando. Eu coloquei outro aqui também do valor do lucro unitário do litro de leite, né? Lembre-se da unidade de medida aqui, ó. Então aqui eu coloquei que o lucro unitário por litro de leite dele é de 10 centavos, mas que planejo chegar a 12, tá? Coloquei aqui com um exemplo, ordem mecanizada, por exemplo, tá? E você vai justificar mais uma vez. Então, terminou, clicou em salvar, ele vai salvar e vai aparecer aqui, tá? As metas que você fez. Você pode filtrar até se você fez várias. Então, viram aqui que essas metas são bem importantes para o produtor. Ele vai conseguir visualizar de uma forma mais fácil e melhor tudo que ele pretende fazer, o que ele chega, o que você está orientando. Então, tentem fazer muitas metas para ele. Essas metas não podem ser feitas e não devem ser feitas apenas na primeira visita. Você pode estar fazendo isso na 4ª visita, criar nova meta para ele. Por exemplo, se ele bateu a meta de produção de leite, você pode estar criando novas metas para que ele se sinta, digamos, estimulado e que ele consiga também estar acompanhando outro tipo de indicador, tá? Ele vai aparecer lá como concluído. Aqui, ó, situação concluído, tá? Quando você volta aqui para a tela inicial. E você viu que o botão aqui da lixeira já sumiu. Ou seja, eu não posso mais escolher esse planejamento. Mas por que isso? Exatamente para que você faça isso com cuidado, para que você também não crie uma meta aqui o produto errada e depois cancele esse planejamento. Então aqui o ideal é que você vá editando esse planejamento, tá bom? Não tem problema nenhum. Caso você necessite de novas metas, você pode ver aqui que eu não posso estar criando novas metas, tá certo? Caso você necessite de novas metas, é só você criar outro planejamento. Pode ver aqui, mudou a referência, porque teoricamente eu estou criando um planejamento para outro mês, certo? Então a referência final vai ser sempre um ano para frente, tá? Isso aqui você não muda. Então tá aí. Você adiciona, mais uma vez salva e clica em editar, né? Ele vai estar aqui mais uma vez editando o seu planejamento, certo? Vou deletar isso aqui porque não era a minha intenção fazer outro. Então tá aí. Planejamento concluído. Então, como eu falei, todo mundo tem que fazer. E uma das coisas mais importantes, que é onde você vai estar apresentando diversos dados sobre sua visita, além dos dados produtivos, que vai ser uma coisa que os supervisores e os coordenadores vão estar checando direto, vão ser, obviamente, os relatórios de visitas, tá? Que vão estar aqui aparecendo de acordo com sua agenda e as referências dos meses. Então, maio, abril, março, fevereiro, tá? Eu vou entrar aqui, por exemplo, de maio para vocês visualizarem. Então, ó, tá aqui, clico aqui no papelzinho, ele vai abrir. E aqui eu vou preencher diversas informações sobre essa visita que eu fiz. Então aqui, gente, aparecem esses indicadores aqui da bovinocultura de leite. Por exemplo, tem aqui, ó, a informação da média de produção de leite dia, vaca de lactação, fêmeas de 0 a 12 meses, fêmeas de 12 a 24, enfim, várias fêmeas aqui, vacas secas, doadora, macho, rufião, reprodutor, certo? Então, vocês vão estar observando e preenchendo isso daí. Uma coisa que vocês vão sempre estar preenchendo é a média de produção de leite por dia. Se é uma produção de leite, a gente quer saber quanto o produtor está, claro, produzindo por dia. Eu vou colocar aqui que esse produtor está tirando 200 litros de leite por dia.
tá? Ele tem 30 vacas em lactação, só que ele está com 40 vacas secas. E ele tem 2 reprodutores, tá? Então tá aí, seriam as informações que eu visualizei nesse mês. Assim eu clicar aqui em salvar, apareceu que o registro foi salvo, tá? Você pode também estar pegando a versão para impressão, para você estar imprimindo isso, entregar até o próprio produtor. Preencheu aqui, a gente vem para essa parte dos indicadores técnicos e econômicos e a parte de recomendações. Então aqui, mais uma vez a gente clica aqui no mais, ele vai aparecer as informações necessárias a serem preenchidas. Então eu quero observar aqui o indicador dessa propriedade. Esses indicadores aqui podem ser anual, tá? Podem ver que são de cima, e podem ser mensal, tá? Eu vou colocar aqui vacas em lactação, porque você viu aqui que está precisando ter muitas vacas secas para o percentual de vacas em lactação. Então eu quero mais, certo? Então eu vou colocar que vai começar em junho isso, ele vai começar a trabalhar essa parte, para que em abril de 2021 ele já tenha terminado. Mais uma vez o resultado é feito de forma automática, você não precisa estar alterando o resultado. Então a praticidade é muito alta, você colocou aqui o que você quer, disso início e término. Quando você inserir os dados da propriedade, por visita ele vai estar atualizando isso daqui, gente. Tá bom? Podem ver como é prático, ele é todo linkado, a tag é tudo linkado. Então tá aqui, você coloca uma observação, se você quiser ou não, tá bom? O ideal é que coloque a vaca de lactação, para você explique mais ou menos o que você quer. Salvou, apareceu aqui já, você pode editar, você pode criar uma nova. O ideal também é que tenha alguns indicadores, tá? Também é outro aspecto que você pode estar adicionando por mês, como você viu, né? Esse aqui eu estou fazendo a referência de maio, mas você pode estar sempre fazendo por referência. Então você pode criar diversos indicadores. Não significa que porque você já fez de maio, em junho, por exemplo, você não vai poder adicionar um indicador, certo? E por último aqui as recomendações. Essa parte de recomendações é algo bem básico. Qualquer visita técnica que você fizer, você deve deixar uma recomendação. Até porque se você está fazendo a visita técnica junto com a parte gerencial, a ideia é que você esteja observando e recomendando alguma coisa. Então você vai vir aqui no mais também e vai adicionar recomendação. Esse grupo de recomendação são diversos assuntos que você vai estar podendo escolher entre eles onde sua recomendação vai estar se encaixando, certo? Eu vou colocar aqui a parte de reprodução, um exemplo, e você pode escolher um indicador associado, tá bom? Quais são os indicadores que eu tenho aqui, ó? Lucro unitário e produção de leite. Mas aqui eu não coloquei vacas em lactação, mas esse indicador aqui, indicador associado à meta. Essa recomendação vai ser uma recomendação associada a alguma meta que eu coloquei lá no planejamento? Não, porque se eu estou pensando em reprodução, não vai ter nada a ver com lucro unitário assim, de forma direta e nem com a produção de leite, certo? A ideia aqui é aumentar a quantidade de vagas em lactação, tá bom? Se você tivesse colocado uma meta lá de aumentar a quantidade de vagas em lactação, por exemplo, então você poderia estar associando ela aqui, tá bom? Então a data da visita é automática aqui, ó, ele já pega a data que você visitou o produtor, a situação dessa recomendação, ou seja, você recomendou, o que aconteceu? Não foi realizado, está aberta, ou seja, o produtor está realizando, ou foi concluída. Vou colocar aqui aberta, tá certo? O início dessa recomendação, quando é que ele deve começar a se ajustar? Tá? Vou colocar aqui em junho também. Aliás, dia 23 de junho, eu vou botar julho, né? Essa visita. E o fim, botaremos aqui em janeiro, por exemplo. E você vai fazer aqui a recomendação. Necessidade, atenção, a quantidade de vacas secas, melhor manejo reprodutivo, enfim, você vai estar explicando aí o que você colocou, tá certo? Mais uma vez, não é porque você colocou uma só que você não pode botar mais, você pode botar várias recomendações aqui também, tá certo, gente? Então aqui, terminou, clicou em salvar, o registro foi salvo com sucesso. E o seu relatório de visita aqui vai estar pronto, tá certo? Pode ver que ficou aqui, ó, tudo salvo. Se eu clicar aqui na versão para impressão, ele vai aparecer aqui, ó, tudo que eu preenchi de forma mais organizada para visualização em papel, tá bom?
Então tá aqui a vaca de lactação, que é o indicador, tá bom, de início e término, recomendação que eu fiz. Caso você queira fazer impressão, é só clicar aqui no botão de PDF, tá bom? Ele vai abrir aqui a página do PDF para você estar imprimindo. Então aqui, gente, a gente acaba a nossa aula 4, tá? Vou mostrar aqui para vocês o que a gente falou. Falamos sobre o planejamento. Dissemos que todas as atividades produtivas devem realizar o planejamento, não só as que possuem módulo produtivo completo, né? Que contém metas com início e fim, que são muito importantes essas metas, tá? E que essas próprias metas vão estar associadas às recomendações do relatório de visita, tá? E que também tem uma matriz SWOT, ou FOFA, como é chamado em português, tá? Que é a mesma coisa, né? Que você deve estar preenchendo o planejamento, tá bom? E falamos também sobre o relatório de visita offline, que deve ser preenchido em todas as visitas, então você vai estar associando ele a uma referência, e que vão conter informações sobre recomendações e indicadores, tá certo? Então isso foi dado na aula 4, teremos uma última aula que será a aula 5, tá? Mais uma vez eu sou Pablo Araújo, tá aqui meu e-mail caso alguma dúvida, e o de Gabriel também tá aqui, tá? Até a próxima aula.